Olá, candidato, muito obrigado pela presença. A gente quer falar um pouco com o senhor sobre propostas, sobre essa campanha eleitoral. Eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando ao senhor sobre o eixo do seu programa de governo, das suas propostas, que é o liberalismo. O Brasil tem rejeição, os brasileiros têm rejeição a boa parte das ideias liberais, pelo que mostram pesquisas, e o senhor propõe uma guinada rumo ao liberalismo. Como que seria isso? O senhor acha que o país está preparado para essa guinada? Seria algo gradual? Qual é a sua proposta? Olá, Jamir, Mariane, um prazer estar aqui com vocês. Nós temos de olhar o seguinte, a pauta do Partido Novo, a pauta liberal, é uma pauta para gerações futuras. Quanto mais eu faço campanha no Brasil e converso com o que eu chamo da meninada, de 20 aos 35 anos, eles têm exatamente o nosso DNA. Eles querem que tire o Estado das costas dele, eles querem empreender, eles têm um espírito empreendedor. E isso muda completamente. Por isso que eles estão hoje rechaçando a política tradicional, porque essa política tradicional não fala para a realidade deles. Quando você vê que 70% das pessoas morando em favela hoje no Brasil querem empreender, ou já empreenderam, ou vão empreender, quando você vê jovens querendo dizer que quer programa de curso profissionalizante na área de programação para poder entrar na economia digital, essa turma não quer saber de auxílio, Estado, eles querem saber assim, pelo amor de Deus, deixa a gente trabalhar. Então, a nossa agenda é para esse Brasil, o Brasil que se preocupa com o meio ambiente, com a abertura comercial, com a educação pública de qualidade como a grande ponte da igualdade de oportunidade. Essa é a agenda do Brasil moderno. E essa agenda, a política velha rechaça. Por isso nós estamos sim cultivando uma nova geração que vai governar o Brasil, vai mandar no Brasil, e o Partido Novo é, na verdade, o partido que eu falo que defende essa agenda moderna da nova geração. Ainda não chegou o momento para uma candidatura como o senhor, considerando que nas pesquisas o senhor não pontua ainda o suficiente para ser um candidato competitivo? Bom, mas aí eu acho que a pontuação tem muito a ver com o desconhecimento, né? Uma eleição de 45 dias para você se tornar conhecido é uma grande batalha. Ainda mais quando você não usa fundão eleitoral, ainda mais quando você não tem o mesmo tempo dos demais candidatos em televisão e na imprensa, e ainda mais também quando nós temos um critério que eu acho pobre hoje para discutir o Brasil, que é quem está na frente tem mais espaço na imprensa. Não, devia ser quem tem mais proposta. Eu sempre fui, desde o começo da candidatura, a favor de fazermos rodada de conversa sobre temas com os candidatos, para que as propostas possam ser discutidas. Porque no mundo da polarização, nós tendemos a ter um reducionismo de dizer assim, vota em A para eliminar B, e se você não gosta em B, vota em A. Não é, mas isso não resolve o grande problema, que é a retomada do crescimento econômico, da renda e do emprego do Brasil. Eu digo que essa, Jamir, é a eleição mais pobre que nós tivemos à presidência da República em termos de debate. Não teve debate. É só quem é que pode tirar o outro que eu não gosto do poder. Mas isso não resolve esses problemas estruturais do Brasil, que perduram há mais de 10 anos. A economia brasileira não cresce há mais de 10 anos. Desemprego continua altíssimo, miséria cresceu. E essas questões que importam às pessoas, como colocar mais dinheiro no bolso do brasileiro, dar mais trabalho, aumentar investimento privado para fazer a economia voltar a crescer, não se debateu nessa eleição. Olá, candidato. Oi, Mariana, tudo bem? Nesse ambiente liberal que o senhor diz, né, tem um dado do Data Favela que diz que 37% dos que empreendem na favela não têm CNPJ, né? Como é que a gente combateria a informalidade, a queda de arrecadação, se a gente realmente for, né, se o Brasil realmente entrar nesse programa liberal que o senhor defende? Bom, primeiro, exatamente, o Estado tem que facilitar a vida de quem quer trabalhar e empreender. Vamos começar pela CLT. No Brasil, a gente tem 40 milhões de pessoas com CLT. Mas se tem 70 milhões que estão fora, é porque a lei é ruim. Porque uma lei boa deveria ter 100 milhões de pessoas formalizadas e não 40. Então, a questão do custo hoje para contratar, os encargos, isso é uma lei ruim. É uma lei que criou outra reserva de mercado para quem tem carteira assinada. O resto está na informalidade. E o Brasil tem que entender que precisa formalizar o seu trabalhador para dar acesso a crédito, ao empreendedor também. Então, um dos subterfúgios foi criar as MEIs, as micro e pequenas empresas, que na verdade é um jeito de você continuar trabalhando e receber mais dinheiro e ter menos encargo a pagar. No fundo, quem está hoje com o CLT recebe praticamente 30% do valor, né? Porque o resto foi descontado em todos os benefícios, impostos, taxas, etc. Então é muito ruim. Por quê? Isso que eu digo, nós vamos criar um Estado para ajudar o Brasil, que empreende, produz e trabalha, a crescer. O Estado só cria problema.
Porque o Estado é governado por gente que vive do Estado e não do mercado. E esse é o grande problema. E quem vive do Estado quer mais Estado, quer mais governo. Então nós temos de criar uma legislação ainda mais simples para incentivar as pessoas a formalizar, porque a formalização tem que ser vista por essas pessoas como um grande ativo. Vou ter acesso a crédito, eu vou poder crescer, expandir, e não uma coisa que joga contra. O senhor fala em propor uma nova reforma trabalhista, né? Ela iria nesse sentido de incentivar a formalização? Eu pergunto porque a atual reforma é criticada pela esquerda, pela oposição, por precarizar trabalhos, segundo o discurso dos críticos. Como que o senhor pretende avançar, sabendo que existem essas resistências? Jomir, quem é contra é o sindicato, é o trabalho organizado. Não é a pessoa que quer emprego. Pergunta para a pessoa se quer emprego, se ela não quer. Por exemplo, pergunta aqui, faz aqui mesmo na Folha de São Paulo. Pergunta se você quiser botar 50% do que você ganha no bolso, é contra. Lógico que não é contra. Então, assim, nós precisamos ajudar o trabalhador, quem produz, quem empreende no Brasil. Então, o que nós temos que continuar? Depois da reforma trabalhista, nós aprovamos um conceito importante, que é o negociado sobre o legislado. Mas não é o negociado que vai acabar com todos os direitos do trabalhador. Pelo contrário, o negociado tem de respeitar, primeiramente, o que está na Constituição. O artigo 7 da Constituição garante ao trabalhador de férias de 30 dias, 13º, isso está garantido, não dá para você mexer nisso. Então é o negociado com os direitos constitucionais garantidos, mas a partir daí precisamos de flexibilidade. Aqui mesmo no jornalismo tem gente que gosta de trabalhar de madrugada, tem gente que gosta de trabalhar à tarde, não gosta de trabalhar de manhã. Essa flexibilização nós precisamos ter. Economia digital, quem é programador hoje pode programar aqui e trabalhar para uma empresa que está em Goiás ou que está em Recife. Então, a legislação trabalhista tem de entender a demanda do mercado e se adequar a ela, e não ficar ali um feudo do corporativismo para defender o interesse de poucos e prejudicar a maioria dos trabalhadores brasileiros que quer sim ter seus direitos reconhecidos e formalizados. Certo. O senhor é parte de uma elite financeira, intelectual, mas ao mesmo tempo o senhor é um crítico da elite brasileira também, que o senhor considera patrimonialista, adesista. E aí eu quero entrar num aspecto do programa do senhor, que é a abertura de mercado, que é uma bandeira muito forte da sua campanha. O senhor defende algo como trocar o pneu com o carro andando. Quer dizer, o senhor diz que existe um custo no Brasil hoje muito elevado, mas que não se pode esperar diminuir esse custo para aí sim abrir a economia. O senhor acha que tem que se abrir a economia e a partir daí viria uma pressão por reformas para reduzir o custo e tornar o país mais competitivo. Agora, considerando que isso teria que partir das elites financeira, política, cultural, o senhor não é um contrassenso imaginar que vai acontecer esse processo natural? João, você bem colocou. Essa elite não quer mudança. Eles preferem ir a Brasília e ganhar mais uma reservinha de mercado do que competir no mercado internacional. Eles não têm nenhum incentivo para mudar, porque eles já descobriram como se dá bem nesse sistema. Mas o Brasil que dá certo, o Brasil do agronegócio, o Brasil da digitalização da economia, o Brasil da tecnologia, quer se inserir no comércio global. Então nós temos que trabalhar de novo para essa geração. E como é que nós vamos fazer isso? Tem tudo ser feito no Brasil de forma gradual, não é nada do sopetão. Então nós vamos anunciar um cronograma de abertura durante 4 anos. O que isso vai fazer? Vai criar um senso de urgência no setor privado, que precisamos nos mexer para modernizar, porque senão nós vamos quebrar. E isso vai ser a força da sociedade civil pressionando o Congresso para a agenda modernizadora que não sai do papel. Por que a reforma tributária não sai do papel? Porque não tem um senso de urgência. Na hora que você tem o relógio correndo, o tempo passando, e nós vamos abrir em 4 anos, todo mundo começa a se mexer para se adequar a um novo mundo que vai aparecer. E nós tivemos um grande sucesso, né, João, na nossa história, que foi a URV na época do Plano Real. Lembra como foi a URV? A gente criou uma unidade de referência de valor que ajudou a descontaminar a moeda da inflação para nós termos uma moeda sem carregar a inflação passada. E como é que foi feito isso? Anunciando cada etapa, previsibilidade, sem susto, mas de forma gradual. E eu acredito que é a mesma metodologia que nós temos de usar para a abertura econômica. Anunciar todas as medidas, o cronograma gradual de abertura, mas dizer que nós vamos fazer. E isso vai ajudar, sim, a tirar essas reformas estruturantes do papel. Porque se nós não tivermos um senso de urgência, para que nós vamos nos incomodar? Eu falo assim, o ser humano, naturalmente, quer um estado de conforto.
Você não gosta de desconforto, ninguém gosta de lidar com o desconforto. E o que uma agenda dessa tem que fazer é gerar esse senso de desconforto e de urgência para a sociedade civil se mobilizar e pressionar o Congresso por essa agenda modernizadora. Candidato, queria voltar lá no tema do liberalismo. Como é que a gente poderia equacionar, né? Pensar numa equação em relação ao sistema previdenciário nesse ambiente mais informal, digamos assim, né? Sem tantas pessoas com a carteira assinada, né? Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, como é que a gente vai equacionar para conseguir sustentar os aposentados que vão entrar nessa fila aí daqui a algumas décadas? Mariana, se mantiver a regra atual, não vai ter dinheiro para se aposentar. No dia que você se aposentar, vai ter zero para você. Essa é a verdade. Esse sistema é insustentável. Veja o orçamento da nação hoje. Nós ainda estamos no fim do nosso ciclo demográfico no Brasil, que vai acabar agora, 2030. Ainda temos mais jovens do que velhos. Nesse país que tem mais jovens do que velhos, nós já gastamos 80% do dinheiro do orçamento federal com pessoal, benefício e aposentadoria. Imagina na hora que o Brasil envelhecer, não tem como fechar essa conta. Esse é o problema. Por isso que nós temos que começar a reforma agora, enquanto ainda tem o fim desse boom demográfico. Não é impossível sustentar esse sistema. E como é que seria a aposentadoria desses jovens da periferia que empreendem agora? Como é que seria a velhice deles? Como é que eu acho que tem que ser? Como não é no Brasil. Lei igual para todos. Todo mundo vai ter uma aposentadoria igual. Funcionário público, setor privado. Você quer uma aposentadoria complementar? Você começa a planejar quando você ingressa na carreira, que para se aposentar daqui a 30 anos, você tem que guardar todo mês R$200, R$300 para você ter a aposentadoria que você quer futuramente. Não tem outro jeito. Então a diferença vai ser na aposentadoria complementar. E isso é muito importante, que vai aumentar a poupança interna do Brasil, que é outra coisa que nós não temos. Então ajuda a aumentar a poupança interna. Você é dona do seu destino, vai criar quanto você quer poupar para a sua aposentadoria e vai ter um mínimo para todo brasileiro. Mas não pode criar feudos de privilégio com dinheiro público. Isso é um absurdo total. Por que tem categoria? Olha, como é que nós temos um poder judiciário que gasta 1,3% do PIB? O judiciário mais caro do mundo. Isso é intolerável num país com tanta desigualdade social. Aliás, o maior criador de desigualdade social no Brasil é o Estado. Se você está nas categorias privilegiadas, você ganha muito mais do que quem está na iniciativa privada. Isso é um absurdo. Candidato, entrando um pouco na seara partidária, o senhor teve uma trajetória no PSDB, está afiliado ao Novo desde este ano, desde o ano da eleição, e um dos principais ativos do Novo nesta campanha é a gestão Romeu Zema em Minas Gerais. Agora, em 2018, o candidato do Novo, João Amoedo, saiu da eleição com cerca de 5% dos votos válidos no primeiro turno. O senhor... 2,5%. Desculpa, 2,5%. O senhor, nas atuais pesquisas, pontua às vezes não pontua, por exemplo, no Datafolha que saiu ontem, o senhor não pontuou em Minas Gerais, mesmo tendo a gestão Zema lá como uma bandeira do partido. E o senhor falou no começo da nossa conversa que as ideias liberais têm tido mais adesão. O que explica, então, essa dissonância? Bom, explica que o Zema vai ganhar a eleição no primeiro turno. Mas no caso da sua candidatura? No meu caso da minha candidatura é o seguinte, nós temos uma eleição presidencial muito polarizada, com um ex-presidente concorrendo contra um presidente. Uma coisa que nunca existiu na história do Brasil. Então você tem duas figuras que, na verdade, dominam o noticiário, dominam o tempo de televisão, e essa polarização beneficia esse fla-flu de Bolsonaro e Lula. Isso prejudica demais vamos dizer assim, o espaço para se discutir novas propostas. Coisa que ocorreu em 2018. Porque em 2018 o Bolsonaro era o outsider, mas havia espaço para todo mundo. Henrique Meirelles, João Amoedo, Geraldo Alckmin, né? O campo estava aberto. Depois ele começou a funilar lá na frente. Mas nesta eleição, com um ex-presidente e um presidente da República dominando, é muito difícil quebrar essa barreira. Por isso que eu acredito que é gastar sola de sapato mesmo, que é a conversa com as pessoas, é o um a um, que vai criar uma nova oportunidade para se restabelecer um diálogo de aproximação da política com o mundo real das pessoas. A política está muito distante das pessoas hoje. O senhor batalhou muito por uma unificação do campo da chamada terceira via, que acabou não acontecendo. O senhor acha que foram cometidos erros? O senhor faz algum tipo de meia-culpa como parte desse projeto
pelo insucesso de uma terceira via unificada? O insucesso tem uma razão. Essa razão chama-se fundo eleitoral. Por que o fundo eleitoral? No começo, eu conversei inclusive naquele tempo com o Moro, com a Simone, dizendo que nós precisávamos fazer rodadas de conversa pelo Brasil sobre propostas. E eu disse na conversa, falei, se nós não fizermos isso, essa conversa vai ser sequestrada pelos presidentes de partido. E aí acabou a terceira via, porque presidente de partido só pensa numa coisa, quantos deputados eu vou eleger. Porque como o número de deputados federais determina o número do fundão eleitoral e do tempo de televisão, a única coisa que o presidente de partido está pensando nessa eleição é eleger deputado federal. Por isso que as candidaturas do centro foram rifadas ao longo do tempo. Eu digo que a terceira via se tornou a cadeira elétrica da política. Cada um que sentou foi fritado ali. Então, olha lá, Moro, Luciano Huck, lá atrás ainda teve Luciano Huck, João Dória, o Rodrigo Pacheco, todo mundo que foi aventado ali foi fritado. Porque a lógica partidária hoje é esquece a eleição majoritária, foca na eleição proporcional, principalmente para deputado federal, para garantir o quinhão e o tempo de televisão do partido. Então, o fundo eleitoral vem pervertendo a política brasileira. Tornou-se dinheiro público do nosso imposto, que em vez de estar indo para educação, para a saúde, está indo para financiar 45 dias de campanha política e está mantendo as oligarquias políticas no poder. Ô Mário, estava vendo uma coisa, sabe, um candidato com patrimônio declarado de R$1 milhão recebe 10 vezes mais do que um candidato com 50 mil reais. Então, se era uma coisa para equalizar o jogo, não está equalizando. Candidato que vai à reeleição recebe em média 1 milhão contra 90 mil reais do primeiro mandato. Ou seja, nós estamos usando o dinheiro do contribuinte para oligarquizar a política brasileira. Isso é muito ruim para a democracia e para a renovação política. Mas a meta do partido, obviamente, é aumentar a sua bancada no Congresso, né? Hoje é o sexto menor, né, entre os 23 partidos. Como fazer isso nesse ambiente tão polarizado, né? Então, mas para a eleição proporcional é diferente. E nessa eleição nós estamos muito confiantes que nós vamos aumentar significativamente a nossa bancada. Nós devemos dobrar a nossa bancada, temos 14, 15 deputados federais. Tivemos nominata completa, por quê? Porque unificamos o partido, atraímos gente boa para o Partido Novo e, portanto, nós achamos que nós vamos ter uma nominata importantíssima para dobrar as nossas metas nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional. E é fundamental que o Novo faça isso, porque, na verdade, o único partido que vai estar na oposição é o Partido Novo. O resto vai se render à força irresistível do poder. Mas nessa gestão Bolsonaro, o Novo votou, maior parte, a favor das propostas, né, do presidente. Então, o Novo vai sair de situação para a oposição, caso o candidato do PT seja eleito? Na verdade, não é verdade. Os números mostram que nós somos o 16º partido a votar com o governo. Ou seja, nós só perdemos partidos de esquerda. O que aconteceu? O Partido Novo votou com o governo o que nós chamamos das reformas do Estado. Nós votamos a favor da reforma da Previdência, marco do saneamento, independência do Banco Central, lei de liberdade econômica, novo marco das startups. Então, essas matérias que são importantes para o Brasil, nós vamos votar, Mário, não importa se é o PT ou se é o Bolsonaro. E nós fomos radicalmente contra todas as matérias que envolvem o corporativismo da política. Orçamento secreto, PEC de precatório, PEC kamikaze, essa agenda perversa que vem acabando com a democracia brasileira, porque isso corrói a credibilidade das instituições, né? E nós votamos contra. Então, se você olhar a votação, sim, a favor das pautas do país e contra as pautas do corporativismo. E é isso que nós vamos continuar a votar, não importa quem seja o presidente do dia. A gente está a 9 dias da eleição, as pesquisas mostram hoje Bolsonaro e Lula liderando com ampla vantagem sobre os demais concorrentes. Há a possibilidade de vitória de Lula em primeiro turno ou de segundo turno entre ambos. O partido, o senhor, já discutiram como vão se posicionar no caso do confronto direto entre Bolsonaro e Lula? Como que o senhor se posiciona? Bom, primeiro eu digo que a gente tem que passar pelo primeiro turno, né? O segundo turno é uma outra coisa, mas evidentemente com essa postura nossa de votar as pautas do país, não é o populismo. Nós temos candidatura própria porque nós acreditamos que o populismo de direita e de esquerda vem prejudicando a democracia no Brasil, vem prejudicando a retomada do crescimento sustentável no país
e vem contribuindo para o aumento da miséria no Brasil. Então nós entendemos, se nós acreditássemos que um dos dois candidatos fosse o melhor para o Brasil, nós não teríamos candidatura própria. Então a história da candidatura própria é porque nós achamos que as duas opções existentes não representam o Brasil que o Partido Novo quer. Mas o senhor, por exemplo, chegou já a defender voto nulo no Sim, segundo turno. eu vou Essa votar é a sua nulo. postura, Essa é a minha postura pessoal. Eu vou votar nulo, não voto de jeito nenhum em populista. Porque eu sei o desastre que o populismo é para o Brasil. E para mim não importa se é de direita ou esquerda. Mas essa decisão se expande para o partido também vai manter essa posição de ficar isento no segundo turno? Com certeza o partido vai estar neutro no segundo turno. O senhor acha que o fato de o senhor defender o impeachment de Bolsonaro, né? Até numa fase em que o impeachment já não era considerado algo factível ali no fim do ano passado, início deste ano. Isso, de alguma forma, esse racha que aconteceu no partido em torno do impeachment, as posições ali de Amoedo, da bancada, o senhor acha que prejudicou, de alguma maneira, a campanha do senhor, a campanha presidencial do partido? Não, acho que a campanha presidencial do partido está sendo feita de forma correta. Hoje eu conto com o apoio incondicional do partido. Mesmo o Zema, que me fala, o Zema pega toda a declaração do Zema. O Zema fala, eu apoio o Felipe Dávila na presidência da República. Não tem. Os outros, no fundo é o seguinte, o Lula e o Bolsonaro que estão tentando tirar a casquinha do Zema, porque como o Zema vai ganhar no primeiro turno, está todo mundo ali tentando tirar a casquinha de quem lidera. Mas todas as declarações públicas do governador Zema é a favor do Partido Novo e da minha candidatura. Então, eu acho que a gente tem que pensar isso como uma grande construção de uma agenda moderna para o Brasil. E o que eu venho fazendo nessa campanha é mostrar claramente que se o Brasil não abraçar essa agenda do Partido Novo, olhar o meio ambiente como um ponto fundamental para a retomada do crescimento econômico, a abertura comercial, a questão de tirar o Estado das costas de quem produz e empreende no Brasil, investir na educação básica e combater a pobreza extrema, o Brasil não vai voltar a crescer. Nós vamos nos rastejar por mais 4 anos nesse crescimento medíocre dos últimos 20 anos. Então, o ponto é, entra governo ou sai governo, se esses assuntos não estiverem na pauta do Brasil, não tem como a gente crescer. Esse é o ponto. E isso que me preocupa. O Novo vem enfrentando esse racha desde o início do governo Bolsonaro, né? Os filiados a favor e contra, enfim, a gente acompanhou toda essa história. De que forma esse ambiente influenciou na campanha e de que forma o senhor acha que vai influenciar na eleição dos deputados federais, estaduais, nesse sentido? O que as pessoas buscam no seu representante, eu falo assim, o Novo tem uma coisa, o Novo representa o pagador de imposto no Brasil. Nenhum partido representa pagador de imposto, os outros partidos representam corporações no Brasil. O único partido que vem votando, pensando no bolso do contribuinte brasileiro, apesar de divisões internas que nós temos com alguns temas, é o Partido Novo. Aí a coerência é 100%. Quem é que tem coragem de votar a favor do contribuinte brasileiro? Porque no seguinte, essa turma do Estado só está lá querendo saber como é que vai tirar mais dinheiro do nosso bolso. Para pagar mais um privilégio, para dar um aumento aqui para 18% para o Supremo Tribunal Federal, para dar piso da enfermagem. Todas essas coisas que prejudicam a vida do brasileiro que paga imposto. Não aprovaram o piso da enfermagem? 20 mil leitos fechados. O hospital filantrópico não consegue pagar. Agora pergunta para o usuário do SUS se ele prefere 20 mil leitos fechados ou se ele é a favor do piso da enfermagem. Então o Brasil é um Brasil que foi capturado, o Estado brasileiro foi capturado por corporações. E quem não faz parte dessa corporação é justamente quem paga a conta, que somos nós. Nós temos de defender quem trabalha, quem produz, quem empreende, quem paga imposto no Brasil. E o único partido que faz isso é o Partido Novo. Esse é o que eu falo que é o mínimo denominador comum que une o Partido Novo em torno de todas as nossas campanhas. Eu gostaria de pedir uma análise do senhor sobre a atuação de duas figuras que estão hoje na órbita de Lula. O ex-governador Geraldo Alckmin, de quem o senhor foi próximo, né, na época de PSDB, que é vice da chapa, e recentemente Henrique Meirelles, que declarou apoio a ele. Ambos têm um perfil pró-austeridade, reformista, que flertam com ideias liberais também, mas estão agora no campo, na candidatura de Lula. E fala-se que Lula pretende fazer um governo de transição e até essa sinalização dele ao centro, a setores da direita, seria uma indicação disso. O senhor não acha que figuras como essa, como Geraldo Alckmin e Henrique Meirelles, não estão se apresentando para contribuir, para eventualmente tornar mais liberal ou mais correto, talvez, no seu ponto de vista, um governo que seria de esquerda, que seria ligado a Lula? Ó, Jomir, eu vejo que há
um engano de juízo de valor. Porque nós somos o nosso passado e nós somos o futuro. O que é o nós somos o passado? Nós agimos com a nossa carga de valores e princípios. Se os seus valores e princípios não mudam, e geralmente é muito difícil mudar os nossos valores e princípios, precisa acontecer uma coisa muito forte, significa que as suas ações no presente e no futuro serão ditadas pelos seus valores e princípios. Portanto, achar que o Lula é um defensor da democracia, que vai fazer uma agenda moderada, liberal, é auto-engano. Porque não aconteceu isso. 14 anos de governo do PT, quando o PT terminou o mandato depois de 14 anos, nós tínhamos a maior recessão econômica da história, o maior número de desempregados da história e o maior escândalo de corrupção. Então, por que agora você está achando que essa turma que deu essa entrega para o Brasil vai ser o paladino da moralização do setor público, que vai fazer uma agenda liberal? Isso é auto-engano. E eu não participo de auto-engano. Eu entendo como as coisas são. Então, assim, Lula será mais o mesmo. O PT vai ser mais do mesmo no poder. Vai sabotar as reformas de modernização do Estado, vai criar outros mensalão, como hoje tem orçamento secreto, tem mensalão, vai ter outro nome. Essa turma não vai trabalhar para esse setor privado brasileiro prosperar. Eles não conseguem fazer isso. Mas o que é mais danoso? É isso, esse governo Lula que o senhor traça, ou é uma continuidade da gestão Bolsonaro? Por isso que eu sou candidato a presidente da República, justamente porque eu rechaço o populismo de direita e de esquerda. Os dois são um desastre para o Brasil. Igualmente danosos? Lógico. Mesmo com todos os ataques às instituições, ao sistema democrático promovido por Bolsonaro? Mas sim, o Bolsonaro ataca as instituições, mas o Lula é a saúva, ele vai devagarzinho. Porque o mensalão, o petrolão, o aparelhamento do Estado é apenas mais devagar, mas é a saúva da democracia. Então, gente, não adianta nos iludirmos. O eleitor brasileiro não pode cair no auto-engano de tentar achar que esses mesmos que nos conduziram ao buraco que o Brasil está, agora são capazes de não tirar desse buraco do baixo crescimento econômico, do aumento da miséria do país. Não vai acontecer. Então nós vamos ter 4 anos muito difíceis. Por isso que eu me inspiro hoje muito mais no Ulisses Guimarães. O que o Ulisses era? O Ulisses é o cara que nunca titubeou em defender a democracia, a liberdade e nunca fez concessão aos governos autoritários. Eu não vou fazer nenhuma concessão a populista, não importa se é de direita ou de esquerda. Hoje em dia as campanhas, candidato, estão muito focadas no voto útil, né? Que acho que tem a ver um pouco com o que o senhor está falando, né? Como é que a gente avalia, né, essa estratégia agora, há uma semana aí do primeiro turno? A minha questão sempre, né, Mari, é voto útil para quem? É para eles, né? É para os candidatos, não é para o eleitor. O voto útil para o eleitor é fazer a economia voltar a crescer, gerar renda e emprego. E isso não vai acontecer. E mesmo isso, o Datafolha já mostrou o risco que isso tem. Porque qual é o risco que isso tem? O único candidato que o Lula ganha no segundo turno, quem é? Bolsonaro. Perde para os outros. Então, se você tivesse o voto útil do pragmatismo, é não eleger o Bolsonaro, botar outro candidato no segundo turno, para vencer o Lula. Porque hoje, o que mostra é que, na verdade, a eleição do Lula passa por colocar o Bolsonaro no segundo turno. Então, mesmo essa turma da direita, que acha que tem que tirar o Lula de qualquer jeito, o voto útil é a aposta errada. Mas isso é um sinal de que o Brasil ele precisa dessa estratégia ainda na eleição para chegar a um ou outro, enfim, não adversários do... Não precisa. A prova disso é Romeu Zema. Os mineiros cansados da polarização de PSDB, PT em Minas Gerais. O Zema estava em 4º lugar há 5 dias antes da eleição. E o mineiro foi à urna e deu voto a Romeu Zema e ele ganhou a eleição. Então nós ainda temos aí 10 dias para as pessoas entenderem que se elas querem realmente mudança, se elas entenderem que é o voto dela, na verdade, é o voto do Brasil que elas querem para elas e para os filhos delas, capaz que a gente tenha uma virada. Minas mostrou que era capaz de virar. Outra virada que nós tivemos foi a Prefeitura de Joinville. Adriano Silva, nosso prefeito também, reta final, ganhou a eleição. Ou seja, o eleitor está cansado da polarização. O eleitor quer 3 coisas que a polarização não vai dar ao eleitor. Ele quer paz. E a polarização vive do dissenso, do radicalismo da polarização. Ele quer dinheiro no bolso.
coisa que o populismo de direita e esquerda não deu dinheiro no bolso. Pelo contrário, a renda do Brasil caiu 64% nos últimos 10 anos. E o brasileiro quer trabalhar e não consegue trabalhar porque esse Estado sufoca a vida de quem trabalha e empreende no Brasil. Então as 3 coisas que o eleitor está pedindo não condiz com o voto útil. E nenhum dos 2 populistas condiz com o voto na mudança. Agora, qual que é a razão de fundo para esse cenário que a gente vive atualmente? Porque Lula, desde que voltou ao jogo eleitoral, está à frente das pesquisas. Bolsonaro tem uma ampla base também, né? Os dois rivalizam ali com percentuais muito altos. O senhor vê uma manipulação do eleitor por esses candidatos? Ou é o livre-arbítrio do eleitor manifestando declaração de apoio a Lula, a Bolsonaro? Porque o senhor faz essa crítica o tempo todo e eu fico na dúvida de onde parte essa ação, essa divisão, ela parte de onde? O próprio eleitorado cria? Não, a primeira coisa é o seguinte, a polarização tem uma coisa muito boa para os populistas, que é simplificar a questão apenas, elimine aquele que você não gosta. Então não precisamos discutir o Brasil. Para que a gente vai discutir o Brasil? Nós só podemos discutir o Brasil depois que eliminarmos aquele que nós não gostamos. Então, esse reducionismo da discussão política, apenas eliminar o outro, empobrece o debate, empobrece a discussão. E o eleitor escuta isso o dia inteiro. Outro dia eu estava dando uma entrevista, Jamir, numa rádio no Piauí, aí entrou um ouvinte ao vivo e falou para mim assim, nossa, que bom que tem outro candidato que nem o Lula e o Bolsonaro, porque a gente só escuta a rádio o dia inteiro e parece que só tem Lula e Bolsonaro. Então, assim, as pessoas acabam entendendo que só tem essas 2 escolhas. E isso é muito ruim para a democracia. Ela acha que ela não tem escolha, que a única escolha que ela tem é o menos pior. E essa eleição de menos pior é que faz o Brasil não crescer, não prosperar há mais de 10 anos. Então, eu entendo que o eleitor, para ter escolha, ele precisa ser exposto ao debate das propostas e da escolha. E esse debate vem sendo interditado justamente pela excessiva polarização. E principalmente a polarização de um ex-presidente com o presidente da República. Por isso que eu acho que a imprensa tem um papel fundamental nisso. Fundamental em alimentar o debate, as propostas, mostrar a incomodidade. Gente, como é que essa turma que só promete aumentar gasto público vai resolver o Brasil? Você escutou os debates. Todo mundo quer dar mais dinheiro. Mas onde é que vai tirar dinheiro de um país que vai pagar 500 bilhões de reais de juros sobre a dívida? Que tem como investimento no orçamento público o menor investimento público da história do Brasil. Como é que a gente vai melhorar? Então a gente tem que usar a imprensa também para começar a discutir essas questões, para mostrar, gente, isso aqui é mentira, isso aqui não fica em pé. A gente precisa quebrar essa polarização e dar a imagem de que só existe duas pessoas praticamente monopolizando a discussão, não contribui para aumentar, vamos dizer, o voto consciente no Brasil. Sim. Bom, dentro disso, o senhor fala bastante sobre auxílio emergencial, né? Que eu vi que no programa do senhor é descrito como demagogia e populismo, e gerando uma geração de viciados em governo. Nesse sentido, candidato, a sua gestão, né, irá abolir qualquer tipo de programa de transferência de renda? Não vai ter nenhuma ajuda aos mais pobres. Sou muito a favor dos programas de transferência de renda, mas precisa ter critério de focalização. Nós podemos resolver a questão da pobreza extrema. Aliás, uma das metas do programa de governo é erradicar a pobreza extrema em 4 anos. Como é que se faz isso sem gastar um centavo a mais com o programa social? É focalizar o dinheiro que vem sendo gasto com esses programas naqueles realmente mais necessitados. Como é que isso funciona? Hoje você pegar R$400 do auxílio emergencial e dar para um jovem de 20 anos desempregado e dar os mesmos R$400 para uma mãe com 2 filhos pequenos, você não está ajudando a combater a pobreza. Você não está ajudando a resolver o problema central. O programa focalizado significa que essa mãe com 2 crianças pequenas precisa ganhar mais do que o jovem. Então o jovem vai ganhar 200 e a mãe 400. Ou a mãe 600 e ele 100. Precisamos pensar. Mas assim, focalização de programa significa focalizar naqueles mais necessitados. 38% das pessoas hoje, no que chamamos de emergência, que se passa a alimentar no Brasil, são pessoas que têm crianças até 10 anos de idade como filho. Esse é o problema que a gente tem que resolver. E isso, por isso que eu digo que é demagogia fazer o que fazem. Aumentar dinheiro, gasto público, sem foco, sem focalização, você não está resolvendo ajudar nada. Você está comprando voto. Então,
com focalização nos programas sociais, nós podemos resolver a questão da miséria extrema no Brasil. Sim. O senhor acha que o governo Bolsonaro prestou algum serviço ao liberalismo? Não, essas reformas que eu falei que o Partido Novo votou no Congresso, prestou serviço, sim. Nós aprovamos o novo marco do saneamento, a reforma da Previdência, o novo marco das startups, independência do Banco Central. Essa é uma pauta liberal e prestou, sim, um serviço importante. Mas o principal das promessas lá do nosso posto Ipiranga, que virou frentista do corporativismo, não andou nada. Cadê as privatizações? Onde é que está a abertura comercial? Onde é que está a desregulamentação, descentralização do poder? Nada disso aconteceu. Então, no sentido macro, a pauta econômica liberal não andou. Mas que tiveram reformas liberais importantes que o governo aprovou e precisamos aplaudir. A política, a gente tem que parar com essa história de não reconhecer o que foi feito de bom. Tem que dizer o que foi reconhecido, o que foi feito de bom. Tem coisas boas que aconteceram e precisamos reconhecê-las. Em relação a privatizações, qual é a sua visão? É privatização ampla, geral e restrita, ou o senhor defende que alguns setores podem ser mantidos sob a guarda do Estado? Hoje, a pergunta que eu faço com você, me fale um setor que precisa estar sob a guarda do Estado que vai prestar serviço de qualidade para a população. Esse é o ponto. O que a privatização é? Aumento de concorrência. Aumento de concorrência sempre faz preço cair e qualidade melhorar. Mas não existem os chamados setores estratégicos? Me conta um setor estratégico. De abastecimento, água, por exemplo, saneamento? Não é. Vamos voltar. Vai pegar um tema: saneamento. Oligopólio do Estado. 100 milhões de brasileiros não têm esgoto tratado. Que serviço público é esse? Virou antro de corrupção, nomeação política e 100 milhões. A gente está falando 44% da população brasileira não tem acesso a esgoto tratado. Como é que você pode achar que esse interesse estratégico está bem guardado debaixo do Estado? É óbvio que não está. Tanto que aprovou o marco do saneamento agora, e nós já temos como meta, com dinheiro privado, com parceria público-privada, com concessões, universalizar o saneamento em 2033. Você entende qual que é o problema? Me diga que alguma coisa que é estratégica para o Estado está sendo bem conduzida pelo Estado. Não tem um exemplo. Mas e como seria o papel de regulação do Estado? Você acha que tem que ter uma regulação? Lógico, tem que ter regulação. E tem que ter regulação. E privatização não é solução para tudo, não. Porque transferir monopólio público a monopólio privado não resolve nada, porque não aumenta a concorrência, portanto não vai melhorar a qualidade do serviço. Privatização de sucesso, por exemplo, foi a telefonia. O telefone era produto de luxo quando era estatal. Você tinha que ficar 4 anos na fila para receber. Quando conseguia, era tão bom aquilo que você declarava no imposto de renda, como você comprou um terreno e tem uma linha telefônica. Privatizou, hoje todo brasileiro tem um telefone celular no bolso. Por quê? Porque foi uma privatização muito bem feita, concessões por tranche. Quem levava o filé mignon de uma cidade que nem São Paulo tinha que levar o osso de um lugar no interior para levar a telefonia. Foi feito de uma forma correta que só beneficiou as pessoas. Mas telefonia e saneamento têm pesos diferentes na vida do cidadão, né, candidato? Qual seria o foco, assim, a prioridade de privatização num possível governo? Não, saneamento com certeza é prioridade máxima. Já foi aprovado o marco do saneamento. Só que, Mariana, a gente tem que tomar cuidado. O Brasil é o seguinte, aprovou o marco, parabéns. Só que agora começa a área da regulamentação. E na regulamentação você pode destruir o que você fez no Congresso. E já começou a pressão das estatais de saneamento para dizer assim, olha, nós não precisamos de licitação para entrar. O setor privado precisa de licitação, o setor público não. Total absurdo. Se aprova um absurdo desse, você destruiu o novo marco do saneamento básico. Então, privatização mesmo. Precisa ter os regimes de concessão, parceria público-privada, para começar urgentemente as obras de saneamento, para nós atingirmos a meta já colocada de universalização do saneamento básico em 2033. Porque isso afeta as pessoas mais pobres, afeta principalmente as crianças mais pobres, que acaba tendo diarreia, problema de saúde, não vai à escola, não aprende, e aí acaba aumentando ainda mais a defasagem e a desigualdade de oportunidade. O senhor se apresenta como um democrata, um defensor do Estado Democrático de Direito, e eu queria pedir um comentário do senhor sobre algumas declarações que o seu colega de partido, Romeu Zema, disse aqui para a Folha numa entrevista em 2019. Ele fez algumas críticas à Constituição, à legislação brasileira, dizendo que ela conspira contra a classe política, transformou o Brasil num país um tanto quanto ingovernável, com muitas exigências e exceções. E ele disse também que o regime militar na pauta econômica foi bem, mas deixou a desejar em direitos humanos.
O senhor acha que, no caso de regime militar, esse sucesso na economia, segundo eles, explicaria ou justificaria ter menos liberdades individuais, ter menos direitos humanos para a população? Eu sou um defensor das liberdades individuais, da liberdade de mercado. Mesmo o tal, entre aspas, sucesso do governo militar num período curto da economia, que na verdade a gente está falando que foi de 68 a 78, foram 10 anos. Tivemos 21 anos de governo militar. A janela de sucesso foi de 68 a 73, porque depois veio a crise do petróleo, já começou a embicar, e 79 foi um desastre. O Brasil, e 82, moratória brasileira. Então, assim, não é bem isso. O que isso mostra? Ele é insustentável. Porque o crescimento sustentável é de um país que compete no mercado internacional. É o caso da China, país comunista, como você sabe, mas altamente competitivo no comércio internacional. E o que fez a China tirar 800 milhões de pessoas da pobreza não foi o Partido Comunista Chinês, não foi o controle interno e o totalitarismo doméstico. Foi a abertura comercial que gerou prosperidade, e a prosperidade é que tira a gente da pobreza. O Brasil não tem crescimento sustentável há 40 anos. Esse é o problema. Nós perdemos mercados para os outros países emergentes, nós perdemos renda e nós não vamos crescer enquanto nós somos uma economia fechada. Portanto, precisamos zelar pelo Estado de Direito, pelas liberdades individuais, mas é fundamental ter liberdade econômica, coisa que não existiu nem no governo militar e que não existe até hoje. Liberdade econômica. Vamos competir no comércio global. O único setor da economia que compete hoje no comércio global é o agronegócio. E, Jomir, veja a diferença que isso faz. Se a gente pegar esse período de 2010, 2020, o PIB do mundo cresceu 32%. O Brasil cresceu 2,5%. Quando você quebra o crescimento de 2,5%, o que mostra? O PIB do agro cresceu 34%. E o da indústria caiu 18%. Portanto, é uma economia que não cresce de forma sustentável. Então nós temos que expor os outros setores, principalmente indústria e serviço, à competição global para que essa retomada do crescimento econômico no Brasil seja sustentável. Sim, ainda sobre esse tema, é fato que o governo Bolsonaro é o primeiro no período pós-redemocratização que flerta abertamente com o autoritarismo, que faz exaltação da ditadura militar. E a gente não tem até o momento um compromisso inarredável do presidente Bolsonaro em respeitar o resultado da eleição. O senhor acha que esse processo eleitoral vai terminar a contento? Eu espero que essa eleição termine com respeito ao resultado das urnas. Eu confio plenamente no sistema eleitoral brasileiro, nas urnas eletrônicas, e nós temos de respeitar a vontade do eleitor brasileiro. E a vontade do eleitor brasileiro será sim manifestada e legitimada pelas urnas. O ataque às urnas é algo muito mais preocupante, porque na verdade é um ataque à legitimidade das eleições democráticas. Isso não pode existir. Nós temos de confiar nas eleições de um país. E as eleições no Brasil é uma das coisas que nós deveríamos nos orgulhar. Temos eleições periódicas, limpas, há tanto tempo. E o nosso sistema eleitoral, ele é sim elogiado, inclusive por outros países. Portanto, confio nas urnas, acho que deveria ser algo para nós nos orgulharmos e não criticarmos. E num eventual questionamento do resultado da eleição pelo presidente Bolsonaro, qual que vai ser a posição do partido nesse sentido? Não, primeiro, precisa ver se haverá o questionamento, mas nós sempre vamos defender a lisura do processo eleitoral. E não há a menor dúvida que vamos respeitar o que foi manifestado pelo eleitor brasileiro nas urnas. Não tem a menor chance de aceitar qualquer argumento de que a eleição foi fraudada, tal. Isso não existe. Bom, candidato, a gente já está caminhando para o fim da nossa entrevista. Uma pergunta um pouco até mais pessoal, gostaria de ouvir do senhor. O que o senhor aprendeu nesta campanha? O senhor está fazendo pela primeira vez uma campanha eleitoral e a presidente da República, girando o Brasil, conversando com muitas pessoas. O que o senhor aprendeu para o ser humano Felipe Dávila? Olha, eu saí muito melhor como ser humano dessa campanha, porque eu aprendi uma coisa que me deixa muito orgulhoso e muito esperançoso em relação ao futuro. As novas gerações brasileiras, essa meninada que eu falo dos 20 aos 35 anos, eles querem um Brasil aberto, liberal, com mais igualdade de oportunidade,
não quer saber desse Estado pesado, não quer saber de benefício. Eles querem saber o seguinte: dê oportunidade, deixe a gente trabalhar. E mais, é uma geração com um senso de propósito muito forte. Essa turma quer mudar o mundo. Essa turma, se as coisas não têm propósito, não faz sentido para eles. Então eu estou muito otimista com essa geração que vem, que vai acabar com o reinado da minha geração, que foi um desastre total na política. E é preciso reconhecer isso. A geração da redemocratização no Brasil foi a geração da turma hoje que está com 75 a 90 anos. É a turma que lutou pela redemocratização. A crise da política brasileira é da geração de 50 a 60 anos. Não tem grandes lideranças nessa geração. Não tem liderança porque é uma geração que deu as costas para a política. E essa geração de 20, 30 é que está renovando a política, está renovando o país, não aceita mais esse conto do vigário, que o que vai fazer eles felizes é mais benefício, mais Estado. Acredita no tato dele, tem uma visão global das coisas, e essa geração vai transformar o Brasil. Eu vejo essa transformação, quando eu vejo lá a CUFA, a turma na favela querendo empreender, quando eu vejo os jovens no agronegócio, essa turma quer fazer o Brasil crescer, quer ligar o Brasil no mundo. Ninguém quer viver em reservinha de mercado, ninguém se toca por um governo que é sensível a aumentar benefício social. Esse é o Brasil que vai dar certo. E o que é bom, esse Brasil hoje tem 20 e 30. Daqui a pouco esse Brasil está com 30, 40, é o presidente aqui da Folha, é o presidente das grandes empresas e vai tirar do poder o centrão empresarial. Essa turma, hoje, da elite econômica desse país, que é puxa-saco de presidente da República, não importa quem ele seja. É uma vergonha. Nós temos o centrão político, mas tem centrão empresarial. Aqueles que adulam quem está no poder e que já está todo mundo fazendo rede para se dar bem com o próximo do poder. Isso é vergonhoso no Brasil. Por isso que eu critico tanto a nossa elite. A nossa elite não tem senso de dever. A nossa elite não tem senso de espírito público. A nossa elite é imediatista e pensa em estar bem com o presidente do poder. Isto atrasou a maturidade democrática no Brasil. Isto atrasou a abertura econômica no Brasil. Isto atrasou o progresso da nação brasileira. Ok, candidato. Muito obrigado pela presença, pela entrevista. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado, Jamir. Obrigado, Mariana. Até.